Chega um momento na vida em que o impossível deixa de ser um problema externo e passa a ser uma questão interna, não porque a situação mudou, mas porque a consciência começou a despertar. É nesse ponto que Deus começa a agir de forma que a lógica humana não consegue explicar. Napoleon Hill ensinava que todo avanço extraordinário nasce quando a mente abandona o medo e assume uma convicção firme. A Bíblia revela o mesmo princípio de outra forma. Tudo é possível ao que crê. Não se trata de uma crença passiva, mas de uma fé que reorganiza pensamentos, decisões e atitudes. Deus não opera no caos da dúvida constante. Ele se manifesta quando a mente encontra repouso na certeza. Muitas pessoas oram pedindo o impossível, mas continuam pensando como quem espera o pior. O impossível não se manifesta onde a mente está dividida. Ele se revela quando há alinhamento. Talvez você esteja vivendo um cenário que parece travado. Portas fechadas, respostas atrasadas, forças se esgotando. Mas há algo importante que precisa ser dito. Quando Deus se prepara para fazer o impossível, Ele começa ajustando o interior da pessoa. Antes de mudar as circunstâncias, Ele fortalece a identidade. Napoleon Hill chamava isso de fé organizada, uma convicção treinada que não depende de sinais imediatos. A Bíblia chama de confiança. É quando você continua firme, mesmo sem provas visíveis. É quando você age corretamente, mesmo quando ninguém está olhando. É quando você decide não negociar seus valores, mesmo sob pressão. O impossível não acontece no desespero. Ele acontece na constância. Deus não se move pela pressa, mas pela maturidade. Muitos atrasos que você chamou de perda foram, na verdade, livramentos. Muitas negativas foram redirecionamentos. E muitos silêncios foram períodos de preparação. Há um princípio espiritual poderoso que Hill também reconhecia. A mente atrai aquilo que sustenta com mais força. Quando você sustenta medo, atrai mais razões para temer. Quando sustenta fé, começa a enxergar possibilidades onde antes só havia limites. Não porque tudo mudou, mas porque você mudou. Deus faz o impossível quando a pessoa para de pedir apenas resultados e começa a pedir transformação interior. Quando ela entende que prosperidade não começa no que se tem, mas em quem se está se tornando. Quando ela aceita que o processo também é parte do milagre. A Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Hill dizia que a fé sem ação organizada é apenas desejo. Ambos apontam para o mesmo lugar. Deus age quando você se move com intenção. Não é correr, é avançar. Não é ansiedade, é direção. Talvez o impossível que você espera não venha como um estrondo, mas como uma ideia clara. Uma decisão simples. Um passo pequeno, porém preciso. Muitas vezes, o milagre começa disfarçado de responsabilidade. Deus não quebra leis para abençoar alguém. Ele ensina a pessoa a operar dentro de princípios mais elevados. Por isso, quem anda com fé verdadeira desenvolve disciplina, clareza e domínio emocional. Não reage a tudo. Não se perde em ruídos. Não vive à mercê das circunstâncias. Napoleon Hill afirmava que a persistência é o teste final da fé. A Bíblia confirma. Aquele que permanece até o fim será honrado. O impossível não é concedido a quem desiste no meio do caminho, mas a quem permanece fiel mesmo quando o cenário ainda não mudou. Existe um momento silencioso em que o invisível começa a se alinhar. Pessoas certas se aproximam, ideias amadurecem, caminhos se reorganizam. Não por acaso, mas por propósito. Quando isso acontece, o impossível deixa de parecer distante e começa a parecer inevitável.
Deus fará o impossível quando sua mente parar de lutar contra o processo e começar a cooperar com ele. Quando você confiar mais na direção do que na velocidade. Quando você entender que o tempo de Deus não atrasa, ele prepara. E quando esse alinhamento acontece, algo muda de forma definitiva. Você não se torna alguém sem desafios. Você se torna alguém inabalável. E uma mente inabalável é o solo perfeito para milagres duradouros. Porque o impossível não responde ao medo. O impossível responde à fé aplicada. E quando a fé encontra a ação, Deus entra em cena. Há momentos em que Deus permite que tudo fique silencioso, para que você aprenda a ouvir o que realmente importa. Não é ausência de resposta, é refinamento de percepção. O impossível começa a se formar quando a alma para de fazer barulho e a mente aprende a confiar. Napoleon Hill dizia que a maioria das pessoas desiste no exato ponto em que a vitória já está sendo organizada nos bastidores. A Bíblia revela o mesmo princípio ao mostrar que Deus trabalha enquanto o homem descansa na fé. Quando você não vê movimento externo, isso não significa estagnação. Muitas vezes, significa alinhamento. Deus não constrói milagres em terrenos instáveis. Ele fortalece primeiro o caráter, a visão e a constância. Por isso, antes do impossível acontecer fora, algo precisa se firmar dentro. A fé deixa de ser emoção e passa a ser postura. Você não reage mais como antes. Não se desespera como antes. Não negocia seus princípios como antes. Esse é o sinal de que a mente começou a amadurecer espiritualmente. Hill chamava isso de domínio mental. A Bíblia chama de sabedoria. É quando você entende que nem toda batalha merece sua energia e que nem toda demora é derrota. Algumas pausas são estratégicas. Existe um ponto decisivo em que a pessoa para de perguntar: por que isso está acontecendo comigo? E começa a declarar: o que isso está me preparando para viver? Nesse instante, o impossível começa a perder força como ameaça e passa a se tornar uma promessa em formação. Deus não entrega grandes coisas a mentes desorganizadas. Ele entrega a quem aprende a administrar o pouco com honra, o tempo com propósito e os pensamentos com vigilância. Prosperidade espiritual começa quando a pessoa entende que cada escolha diária é uma semente. Napoleon Hill afirmava que o subconsciente aceita como verdade tudo aquilo que é repetido com emoção e constância. A palavra ensina que a fé vem pelo ouvir. Quando você passa a alimentar sua mente com verdades elevadas, o medo perde espaço e a visão se expande. Nesse nível que a fé deixa de ser apenas crença religiosa e se torna prática diária. Você começa a agir com calma mesmo sob pressão. Começa a decidir com clareza mesmo em cenários incertos. Começa a avançar, sem precisar da aprovação de todos. O impossível não acontece para impressionar os outros. Ele acontece para confirmar quem você se tornou no processo. Deus não está interessado apenas no resultado final, mas na maturidade que você desenvolveu até chegar lá. Muitas pessoas pedem o impossível, mas não estão preparadas para sustentar o que estão pedindo. Por isso Deus trabalha primeiro na base. Ele ajusta pensamentos, remove excessos, encerra ciclos e fortalece a visão. Quando o novo chega, encontra a estrutura. Se hoje você sente que está sendo esticado, pressionado ou testado, entenda, isso não é sinal de abandono. É sinal de expansão. O impossível exige uma mente maior, uma fé mais profunda e uma postura mais firme.
E quando essa postura se estabelece, algo começa a mudar sem esforço excessivo. As decisões ficam mais claras. As oportunidades começam a se alinhar. As conexões certas aparecem, não por sorte, mas por coerência espiritual. Deus fará o impossível quando você parar de duvidar do processo e começar a confiar no propósito. Quando você entender que o atraso não nega a promessa, apenas amadurece quem vai recebê-la, porque o impossível não nasce do acaso. Ele nasce do alinhamento. E quando fé, mente e propósito caminham juntos, o céu encontra espaço para agir na terra. A Bíblia ensina que tudo o que o homem semear, isso também colherá. Essa não é apenas uma lei espiritual. É um princípio que governa a vida em todos os níveis. Nada acontece sem causa. Nada floresce sem preparo. E nenhum impossível se manifesta sem que antes uma semente tenha sido plantada no invisível. Deus trabalha com processos, não com improvisos. Quando Ele promete algo, Ele não está apenas falando do que você vai receber, mas de quem você precisa se tornar para sustentar essa promessa. A colheita nunca vem antes do amadurecimento. Por isso, fé verdadeira não é pressa. É perseverança silenciosa. Napoleon Hill ensinava que a mente focada cria caminhos onde antes só havia obstáculos. A palavra revela que a fé move montanhas. Esses dois princípios não se contradizem. Eles se complementam. A fé gera direção, e a mente alinhada executa com constância. Onde há fé sem disciplina, há frustração. Onde há disciplina sem fé, há esgotamento. Mas quando as duas caminham juntas, o impossível encontra terreno fértil. Muitos querem a colheita, mas poucos respeitam o tempo da semente. No reino de Deus, o tempo não é atraso. É preparação. O que parece demora é muitas vezes proteção. Deus não libera algo grande em mãos despreparadas, porque aquilo que não é sustentado se torna peso, não bênção. Existe um momento em que Deus fecha portas que você insistia em manter abertas, não para punir, mas para direcionar. O propósito não compete com distrações. Ele exige foco, e foco muitas vezes nasce da perda, do silêncio e do desapego. A fé que gera colheita não é emocional. É obediente. É aquela que continua fazendo o que é certo, mesmo quando ninguém está vendo. É aquela que honra princípios, mesmo quando o resultado ainda não apareceu. É essa fé que ativa o impossível. A Bíblia diz que Deus dá a semente ao que semeia. Isso significa que Ele não entrega recursos, oportunidades ou ideias a quem não está disposto a plantar. Toda provisão vem acompanhada de responsabilidade. Prosperidade sem propósito se perde, mas prosperidade alinhada ao propósito se multiplica. Napoleon Hill falava sobre persistência organizada. A palavra fala sobre constância. São nomes diferentes para a mesma verdade. Continuar mesmo quando o caminho não parece recompensar. A colheita não é diária, mas o plantio precisa ser. Há sementes que você planta em atitudes pequenas. Uma decisão correta, um hábito ajustado, um pensamento vigiado, uma palavra bem escolhida. O reino de Deus cresce assim, como um grão de mostarda. Pequeno no início, mas poderoso quando amadurece. Quando a fé está alinhada ao propósito, você começa a perceber sinais. Não como superstição, mas como confirmação. Pessoas certas aparecem. Ideias ganham clareza. Portas se abrem sem esforço excessivo. Não é coincidência. É colheita. E o impossível acontece exatamente nesse ponto. Quando você entende que não está lutando sozinho. Que existe uma ordem maior sustentando o processo. O impossível não vem para provar que você é especial. Ele vem para confirmar que Deus é fiel. E quando Ele age, ninguém impede, ninguém explica e ninguém toma o lugar. A colheita chega para quem permanece, para quem confia, para quem honra o processo.
Porque quando fé, propósito e obediência se encontram, o impossível deixa de ser promessa e se torna testemunho. E ao chegar até aqui, permita-se um instante de silêncio interior. Não para pensar no que falta, mas para reconhecer o que já foi despertado dentro de você. Nada do que foi dito encontrou você por acaso. Há momentos em que Deus não fala alto, Ele alinha. E quando o alinhamento acontece, o coração entende antes mesmo que a mente consiga explicar. Talvez você ainda não veja mudanças externas claras. Talvez as circunstâncias ainda estejam em processo. Mas se algo dentro de você se reorganizou, então o impossível já começou. Porque toda obra de Deus nasce primeiro no invisível, cresce no silêncio e só depois se manifesta no natural. Não despreze esse momento. Não volte para o ruído antigo. Proteja o que foi gerado aqui. Fé não é emoção passageira. É postura diária. É continuar crendo mesmo quando ninguém aplaude. Reagir com integridade mesmo quando seria mais fácil desistir. É confiar que Deus trabalha, enquanto você permanece firme. O impossível não acontece para quem apenas escuta. Acontece para quem decide. Decide honrar o processo. Decide alinhar pensamentos, palavras e atitudes. Decide caminhar mesmo sem garantias visíveis, sustentado apenas pela certeza de que Deus não falha. Há sementes sendo regadas agora. Há ciclos se encerrando com propósito. Há caminhos sendo ajustados fora do seu campo de visão. E quando o tempo certo chegar, tudo fará sentido com precisão divina. Por isso, siga em frente com calma, mas com convicção. Não se compare. Não se apresse. Não negocie sua fé. O que é seu não passará. E o que passou não era destino, era preparação. Se esta mensagem falou com o seu espírito, transforme esse momento em um marco. Escreva nos comentários, como um decreto silencioso de alinhamento e fé: eu confio no processo de Deus. Não é para os outros verem, é para você lembrar nos dias difíceis que decidiu permanecer. E se você deseja continuar recebendo mensagens que fortalecem a mente, alinham o espírito e constroem uma prosperidade com propósito, inscreva-se no canal. Aqui cada vídeo é um convite para caminhar com consciência, disciplina e fé aplicada. Fique em paz. Fique firme. E nunca se esqueça: quando Deus está no processo, o impossível não é exceção. É consequência.